Educa TV apresenta Pesquisantes. Saudações, que alegria receber vocês em mais uma edição do Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. Aqui, educadoras e educadores mostram, discutem e divulgam as suas pesquisas. E você, nosso telespectador, nossa telespectadora, assistirá a programas com uma gama de assuntos que interessam a sociedade. Sim, a educação faz pesquisas e produz conhecimento. Este programa é uma realização da Educa TV em parceria com o Museu da Imagem do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo de pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Vladimir Mesco, que desenvolveu em sua pesquisa de doutorado o tema Avaliação Descritiva no Ensino de Língua Portuguesa, letramento profissional de professores da Rede Municipal de Campinas, defendida em 2017 na Universidade de Campinas, Unicamp. Vladimir, seja muito bem-vindo ao Pesquisantes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vladimir, nós temos algo que nós sempre trazemos aqui para o nosso começo do programa, que é que a pessoa apresente um pouquinho a sua trajetória, né? Porque quando você fala, né, nós mencionamos aqui a sua tese defendida, não foi ali que começou a sua trajetória como pesquisador. Quando você descobre sua trajetória, como se você se descobre um pesquisante, um pesquisador, e conta um pouquinho para nós a sua trajetória. Bom, eu acho que é muito importante haver sempre uma política de fomento à pesquisa, desde a graduação. Então, quando eu entrei num grupo de pesquisa na Unicamp para pesquisar o processo de aquisição da escrita, foi quando eu descobri esse caminho, né, de todo o percurso metodológico, de todo o fazer do pesquisador. Isso foi me encantando desde a graduação. E acho que, então, essa política de fomento, desde bem o começo mesmo, é extremamente importante. É aí onde começa. E, assim, para que nós possamos compreender, né, você hoje é coordenador pedagógico da Rede Municipal de Campinas, mas fala um pouquinho da sua trajetória profissional também, junto da sua atuação como pesquisador. Bom, eu me formei em letras e comecei como professor de língua portuguesa. Tive a sorte de começar minha profissão numa escola em Valinhos. Era uma escola, particular, mas comunitária, né? Não tinha um proprietário propriamente dito, era uma associação de pais. Então, tinha muita liberdade assim, em termos de didática, de metodologia, de materiais. E eu pude me constituir como professor junto aos alunos de quinta e sexta série da época. Então, comparando um pouco com os meus colegas também, né, que tinham se formado, muitos deles foram atuar em cursinhos, vestibulares ou ensino médio. E eu era um dos únicos que fui para essa etapa, né, do ensino fundamental, e foi uma descoberta, foi um encontro ali de professor-criança e crianças que me ensinaram muito. Então foi muito legal essa época. E fiquei bastante tempo como professor de língua portuguesa, né, atuando em escolas privadas, também atuei na rede pública de Valinhos, né, até me tornar coordenador pedagógico aqui em Campinas. Interessante. E aí, no seu doutorado, você faz uma avaliação descritiva do ensino de língua portuguesa. E no seu mestrado, bastante interessante que eu estava lendo, né, você fez uma análise, você faz uma análise numa rede, na Rede Municipal de Campinas. E no mestrado, você fez uma análise no Saresp. Conte para nós, para o público de casa, o que você estudou no seu mestrado e de que maneira o seu doutorado interage com a sua primeira pesquisa. Por motivos diversos. Eu acho que talvez seja porque eu acho que um dos pontos mais complexos da prática pedagógica, pensando como professor, para mim, era a questão da avaliação. Então, desde como avaliar, por que avaliar, inclusive, para que vai servir, né? De que formas, e mesmo a questão do julgamento de valor das produções dos alunos, né? E, inclusive, até dos próprios alunos, de uma certa maneira, em conselhos. Isso me incomodava bastante, porque não é qualquer coisa você se colocar sobre, né, fazer um juízo de valor sobre um trabalho, sobre, enfim, atitudes, né, e o percurso de um aluno. Mas é muito importante que isso seja bem feito, né? Então, talvez por essas razões que eu, no caminho, não entendia muito bem,
mas eu sempre rumei para a questão da avaliação de alguma maneira. Então, no mestrado, ali na busca, né, do objeto de pesquisa, depois de ter passado, né, como ingressante ali no programa de mestrado da Unicamp, junto ao LOED, eu entrei com um projeto que tinha um objetivo, mas no percurso a gente foi discutindo, né, eu como orientador, o professor Luiz Carlos de Freitas, fomos vendo qual eram as fontes de dados, né, ali que estavam mais evidentes, e calhou de ali estar acontecendo mais ou menos naquela época, né, de entrar no mestrado e estar adquirindo visibilidade, justamente o SARESP. Então, uma vez eu lembro, eu estava na escola e a coordenação me mostrou, olha, está rolando essa prova, né, na rede estadual, o que você acha? E aquilo me pegou, porque eu olhei para a prova e me surpreendi bem com a prova, porque ela não constava nela questões de gramática, propriamente ditas, né, de decoreba, de conceitos gramaticais. Era uma prova que avaliava a leitura. Então aquilo foi, olha, que inovação interessante, né? Que quando você, naquela época ainda, né, quando alguém me disse que, olha aqui uma prova de português, veja o que você acha. Eu não esperava encontrar um instrumento que priorizasse totalmente a leitura. Só que, mesmo assim, há alguns problemas nisso, né? E daí foi a minha pesquisa de mestrado. As questões muito interessantes, mas, por exemplo, a cultura de você responder por múltipla escolha não é uma cultura escolar, né, brasileira. Então, isso era uma primeira coisa que me chamou a atenção. E mesmo as questões de leitura. Então, na minha prática pedagógica, inclusive seguindo, né, nosso mestre Paulo Freire, a gente pensava muito na leitura crítica, ler nas entrelinhas, ler o mundo, ler o texto. Aquela prova, ela me pareceu, naquela época, um tanto acrítica. E isso me chamou a atenção e eu quis tentar estudar isso nas questões do SARESP. Que leitura é essa? Né? Apesar de não ser uma prova gramaticalista, de decoreba, de conceitos, mas ainda assim ela não estava no mesmo patamar da discussão de leitura que se fazia no Brasil na época. Alguma coisa faltava lá, né? Então, fui tentar pesquisar isso. O que falta? O que é essa acriticidade que eu percebi? E por aí foi. Daí foi um estudo nesse sentido. E foi interessante porque eu estudei bastante a história desse sistema, como ele se constituiu, o SARESP, os discursos oficiais, as publicações que explicavam o seu funcionamento, as questões propriamente ditas. E é interessante que 20 anos depois, né, da minha defesa, a Rede Municipal de Campinas, pela primeira vez, está sendo submetida, né, mesmo assim, por vias que não desejáveis, mas está sendo submetida à avaliação do SARESP. Então, a gente nunca prevê isso, né, que um dia essa pesquisa feita lá atrás possa, quem sabe, contribuir com as discussões hoje da rede. Interessante você falar isso. Está sendo muito importante você fazer essa reflexão. Você, como nosso entrevistado, traz um pouco esse âmbito, né, das avaliações, porque é uma matéria cara também, né, custosa, poder atuar, né, com esse sentido e buscar melhor avaliação possível, né? E acredito que a Secretaria Municipal de Educação de Campinas tem, ao longo do tempo, desenvolvido isso, mas eu acho que nós vamos continuar isso. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Então, no próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós, para o público de casa, sobre a descrição de saberes. Fique ligado, até daqui a pouquinho. Quer saber mais sobre o patrimônio histórico e cultural? Confira o Mania de Museu, toda terça às 9 da noite na Educa TV. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no dia de hoje nós temos a honra de estarmos aqui com o nosso coordenador pedagógico da Rede Municipal de Campinas e pesquisante, Vladimir. Vladimir, no bloco anterior, falou sobre a sua pesquisa de mestrado. E agora eu gostaria que você entrasse um pouquinho na de doutorado e se há alguma possibilidade de estabelecer uma relação entre uma pesquisa e outra, principalmente no aspecto da descrição de saberes, que é algo que eu vejo que tem na Rede Municipal de Campinas, e eu não sei se é uma preocupação
que há, principalmente nas avaliações como o Saresp. Sim, são avaliações de esferas distintas, elas podem se complementar. Campinas tem essa preocupação com suas próprias avaliações da aprendizagem que são feitas de forma central, né, construídas centralmente, como, por exemplo, hoje em dia é a AMA, Avaliação Municipal de Aprendizagem. Então, elas podem se complementar se não forem totalmente contraditórias, evidentemente. Mas são esferas diferentes. O Saresp é uma avaliação de larga escala, que visa outros objetivos do que a avaliação da aprendizagem em sala de aula, que é a descrição de saberes, né? A avaliação de larga escala teria por objetivo, pelo menos os declarados, porque depois, no decorrer do processo, isso se transforma em muitas distorções, mas como objetivo declarado tem subsidiar o poder público, as redes estaduais, municipais, em relação às políticas públicas. Já a avaliação de sala de aula, evidentemente, tem como principal objetivo o replanejamento constante, o aprimoramento constante da qualidade da prática pedagógica. Eu pensei um pouco no vínculo entre essas duas, né, até por conta de vir aqui e rememorar, né, esses percursos todos, e também por Campinas estar entrando no Saresp agora, e acabei vendo, né, relendo minha dissertação de mestrado, e foi muito interessante encontrar no discurso oficial do Saresp sempre a questão de que se pretendia que aquela avaliação servisse para modificar as práticas, para ter algum impacto no fazer pedagógico de sala de aula. E é o mesmo objetivo, bastante ambicioso, que se coloca para a descrição de saberes. Então, apesar de serem avaliações de esferas diferentes, esse objetivo ele perpassa essas avaliações, né? E é sempre um objetivo bastante difícil de alcançar, porque você está falando de planejar em função da avaliação que você fez. E isso implica abandonar, em muitos momentos, um pré-planejamento, né? É um pouco redundante, mas um planejamento prévio que você faz a conhecer as próprias turmas onde você vai trabalhar, né? E como elas vão reagir às atividades, aos materiais. Então, é um desafio porque nas condições de tempo, de trabalho, né, que o professor do país hoje enfrenta, né, é bem complexo de você conseguir condições suficientes para que você possa sempre criar e recriar suas práticas e seus materiais em função de uma avaliação que acontece sempre. Então, isso poderia resultar em práticas bastante inovadoras. Inclusive, a própria descrição de saberes, como ela atua em função de agrupamento de alunos. Então, você faz uma descrição de grupos de saber e agrupa os alunos em função dessas classificações, né? O pressuposto disso é que, a partir dessa descrição de saberes de grupos de alunos, você planejaria para esses grupos, e não mais para a sala de aula como um todo, para a turma como um todo, de maneira indistinta, né? Uma mesma coisa para todo mundo o tempo inteiro. E também não precisaria ir para planejamentos muito individualizados, que é virtualmente impossível, né? Uma sala de aula com 30, 35 alunos, pensar em sempre diferenciar as atividades em função das potencialidades, das dificuldades de cada aluno. Então, a descrição de saberes trazia essa expectativa, né? Essa esperança de que ela poderia colaborar nesse sentido, de, a partir do momento que você faz esse mapeamento da sala de aula, mais ou menos em 4 grupos de saberes, né, de alunos que se encaixam nesses grupos de saberes, a partir desse momento fica mais evidente você planejar para esses grupos. Então, mais ou menos como se fosse um meio termo, né? Mas, para retomar a pergunta que você fez, sempre é esse o desafio, é como usar a avaliação para replanejar. E isso implica em um trabalho bastante constante em cima do que você avalia, por quê, como faz a avaliação, mas principalmente em condições de você poder compartilhar as suas reflexões com seus colegas das outras turmas, né, ou da mesma turma, em caso de mais professores de outros componentes de uma mesma turma, espaços coletivos para você replanejar constantemente as práticas. Só para finalizar, né, por exemplo, apesar de toda a dificuldade que houve na pandemia, mas houve momentos em que os professores tiveram a condição de estarem mais tempo juntos, pensando sobre como construir atividades coletivamente.
Então, se conseguíssemos, né, presencialmente, ter um pouco desse tempo, espaço mais fluido que experimentamos na pandemia, mas agora dentro das escolas, né, eu acho que seria um grande avanço para isso. Porque não se trata de convencer de que é preciso planejar em função da avaliação. Eu acho que todo mundo sabe disso e isso acontece o tempo inteiro. Uma sala de aula que reage mais ou menos a uma aula que você está desenvolvendo já é uma avaliação em processo e você eventualmente vai alterar o que você está falando naquele momento em função daquela reação. Então, isso acontece. Mas de maneira mais consistente, né, replanejando materiais, construindo atividades coletivamente, nós realmente precisamos de tempo do professor fora da sala de aula, fazendo isso para a sala de aula. Acho que esse é um componente importantíssimo. Já existe até prerrogativas aí, como a lei de 1/3, né, que Sim. o professor tenha até 1/3 suas jornadas seja destinada para atividades fora da sala, né, que isso é algo que algumas prefeituras já têm adotado, algumas escolas de tempo integral em Campinas, acho que já Nós temos essa condição na escola de tempo integral, né? Espero que isso possa ser aí abrangido para todos os colaboradores, os professores e também para todas aquelas prefeituras que aqui nos assistem, né, nessa região bem grande, que elas também possam ter esse modelo, né, aproveitando essa potência que é de ter o professor pensando dentro desse período, né, como você bem antecipou. Sim. No período da pandemia, que foi bastante desafiador, mas que, por outro lado, trouxe bastante inventividade, criatividade, bastante produção, né, de exercícios aí. E muito interessante você falar sobre isso. Agora, de uma maneira assim, para que nosso público entenda, essa descrição, como elas são concebidas? Existe um padrão dentro da rede municipal de Campinas? Ou o professor pode inserir um texto próprio? Como é esse processo dentro do... Ou existe já as informações que elas compreendem esse processo? O texto é totalmente autoral dos professores. Claro que se recomenda que eles sejam feitos de maneira coletiva, que circulem na escola, ou que, por exemplo, dois professores de um mesmo componente curricular que dão aulas para turmas diferentes de um mesmo ano. Por exemplo, um professor de português que dá aula para um sexto A e um professor de português que dá aula para o sexto B. Nesse caso, por exemplo, evidentemente que a recomendação bastante forte é que esses dois professores, nesse exemplo, eles se reúnam para produzir descrições e saberes iguais, para não se criar trilhas diferentes de apreciação do trabalho dos alunos, de planejamento, né? Então, é autoral nesse sentido, mas essa autoria que é também coletiva, né, que tem a mediação de orientadores pedagógicos, né, enfim, de colegas, mas não há um padrão, não há um modelo estático a ser usado ou preenchido, né? Você sempre parte dos planos de ensino, dos seus objetivos, para daí produzir esses saberes descritos. E a recomendação que nós temos até hoje, que foi se consolidando ao longo desse tempo, né, a descrição de saberes começou mais ou menos em 2005, 2006, a ser implementada com os anos iniciais, dentro daquele contexto de início dos ciclos, de ensino fundamental de 9 anos. Então, estava acontecendo tudo isso, período diário de escola de 5 horas, estava tudo acontecendo, né, e a descrição de saberes também. Então, hoje nós temos uma normativa, vamos dizer assim, que indica alguns parâmetros para essa produção escrita, mas basicamente você parte do seu plano de ensino e tenta fazer uma gradação da sua escrita. Então, primeiro vamos supor, você vai descrever o grupo 1. Então você vai pegar o seu plano de ensino, ver os objetivos que você tinha lá e vai colocar na terceira pessoa do singular, né? Consegue ler o gênero tal, estabelecer relações, enfim, né? E daí você vai fazendo essa gradação do grupo 1 para o 2, para o 3, nesse sentido, dos grupos que vão se distanciando de terem aprendido aquela totalidade dos objetivos. É mais ou menos isso que nós temos, então é uma escrita bastante atrelada ao plano de ensino. Muito interessante, mas tem algo muito importante que você fez algo que eu considero muito significativo para uma pesquisa, né? Você estabeleceu um grupo focal, então Sim. Você fez
desenvolveu uma pesquisa e inseriu esse trabalho também em conjunto com outros professores, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos deixar isso para o próximo bloco, porque nós, infelizmente, estouramos esse bloco. Você de casa, fique mais alguns instantes, que daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Pesquisantes. Conheça a trajetória de um dos maiores educadores brasileiros, através de histórias de quem conviveu com ele, toda quarta às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. No bloco anterior, eu tive que interromper nosso convidado de hoje, Vladimir Bisco, porque ele falava de uma maneira bastante importante, abrangente e necessária sobre como funciona esse processo da descrição e nesse processo avaliativo dentro da rede municipal de Campinas. Mas deixamos também um assunto para que ele trouxesse agora, que seria sobre o grupo focal, para que ele explicasse para nós, aqui e também para o público de casa, como funciona, que estratégia você utilizou, né, essa metodologia do grupo focal, e no que se deu essa escolha e que resultados você conseguiu chegar a partir dessa avaliação. O grupo focal foi uma parte da pesquisa que procurava responder a um dos elementos que constituem uma prática de letramento. Então, eu fui a esse conceito de letramento e, mais especificamente, o que a gente pode chamar de um letramento profissional ou ainda letramento profissional em local de trabalho. E foi um conceito bastante produtivo para mim, porque enquanto na área da aquisição da escrita, quando você pensa em alfabetização e letramento, né, ainda há algumas questões a resolver no campo teórico, porque há concepções de alfabetização bastante abrangentes que já dariam conta do que hoje se chama de letramento. Então, há uma certa disputa aí no campo teórico. Alguns defendem que a alfabetização poderia ser usada para isso, e que o conceito de letramento, ao ser colocado ao lado de alfabetização no Brasil, né, na América Latina, você acaba diminuindo um pouco o que sempre se defendeu enquanto alfabetização, por exemplo, desde Paulo Freire, né, Emília Ferreiro. Então, há essa questão na fase da aquisição da escrita. Contudo, em local de trabalho, com professores, como não se trata, evidentemente, de aquisição da escrita, mas de aquisição de um modo de escrever diverso do que foi aprendido, por exemplo, na formação acadêmica, na graduação, na formação como professor, o conceito de letramento como uma forma de escrever, de lidar com o texto escrito, que você aprende no decorrer da vida, dentro de uma situação social específica, se mostrou extremamente produtivo. Porque nós estamos falando de professores muito bem formados na sua área, excelentes profissionais, mas que em sua graduação, em sua pós-graduação, muito provavelmente nunca se depararam com a necessidade de escrever sobre os alunos da forma como Campinas indica. Nós sempre lidamos com relatórios individuais de alunos, escritas reflexivas sobre a prática, mas a descrição de saberes é uma forma específica de texto. É um gênero textual desconhecido por muita gente, né? Por todo mundo que não está na rede municipal de Campinas, inclusive. Então, por isso que eu concebi, né, entendi a minha pesquisa, aliás, ela talvez não responda a um ponto muito específico, mas ela tenta enquadrar, tratar a descrição de saberes enquanto prática de letramento. E o grupo focal respondia a um desses aspectos, porque para entender a descrição de saberes como prática de letramento profissional em local de trabalho, eu precisava entender como que ela tinha se constituído, como ela aparecia na instituição escolar. Então, eu tive que fazer essa pequena história dessa prática para entender todos os parâmetros e as normativas que procuraram defini-la, colocar limites, colocar indicações do que ou não escrever. Então, essa parte mais histórica, né, que faz esse aspecto da constituição dessa prática de letramento. Tem a prática propriamente da materialidade linguística discursiva,
que é onde eu analisei muitos saberes descritos de língua portuguesa de um ano específico, né? Então, eu tive uma amostragem bastante grande de saberes descritos, em que eu pude entender quando o professor faz a gradação de um grupo a outro, que estratégia linguística discursiva ele usa, enfim. E daí, quando a prática, e quando eu chego ao grupo focal, é justamente esse outro elemento que constitui uma prática de letramento, que é a percepção das pessoas que vivem essa prática. Que percepção elas têm do uso que se faz dessa escrita nessa prática social. Então, o grupo focal se mostrou bastante relevante para isso. E foi um momento assim extremamente interessante, porque eu entrei como coordenador pedagógico em Campinas, pela minha prática como professor de língua portuguesa, já entrei ali no movimento de escrita das diretrizes, né, em 2009. Então, eu sou coautor, né, junto com muitos colegas professores, da parte das diretrizes de língua portuguesa, e tive o prazer de ser coordenador de alguns grupos de formação com colegas professores de língua portuguesa. Quando eu fui fazer o grupo focal, foi um momento de reencontro com muitos desses professores e professoras, e foi um capítulo muito legal de fazer, porque você mergulha realmente nas questões que permeiam a prática pedagógica, nos desafios que os professores enfrentam, e na leitura que eles fazem disso tudo, porque, de um lado, nós temos ali... Encontrou resistência, não? Para esse processo, principalmente com essa denominação letramento, né? De apresentar isso para o grupo focal, ou para os professores, Não. Ou na rede, talvez, teve alguma resistência de eles passar por esse processo de letramento? Não, nenhuma resistência, inclusive porque o letramento é um conceito bastante conhecido da nossa área, muito usado, e a caracterização dessa pesquisa como a descrição de saberes enquanto prática de letramento, ela veio acontecendo no decorrer desse processo. E o grupo focal, ele me recebeu como um antigo formador, um velho conhecido, né, daquele grupo de professoras, e em que, inclusive, esse grupo demonstrava bastante interesse em discutir essa questão, que é uma questão que parece sempre demandar mais formação e mais discussão. Então, eu expliquei como se constituiu o grupo focal, evidentemente o uso que eu ia fazer ali dos enunciados todos, e foi bem interessante porque eu me senti participante novamente de um processo formativo. Então, o grupo focal foi um momento de conversas e de essas professoras trazerem o que efetivamente ocorre ali nas práticas, né, os seus desafios, a complexidade toda de fazer isso em loco, ali no processo bastante intenso, né, da sala de aula, na escola, e ainda essa produção textual que não é nada trivial. E foi um momento de muita troca, porque eu pude também levar bastante questões ali como coordenador pedagógico, né, das normativas, dos documentos parametrizadores sobre essa questão, e o pessoal me brindou com muitas reflexões e relatos da prática pedagógica. Vladimir, sabemos que pesquisante nunca para. Você já falou um pouco da sua trajetória no começo. Agora gostaríamos de saber o que você tem feito atualmente e quais são suas próximas pesquisas. Então, atualmente eu tenho grande prazer de fazer parte de um grupo junto à professora Silvia Rocha e Cristina Tassoni da PUC de Campinas, dentro de um projeto da FAPESP que se chama Construindo Pontes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Então, vem sendo também um tempo de muito aprendizado, porque há muitos aspectos a explorar dessas transições que ocorrem, por exemplo, entre educação infantil e fundamental, ou mesmo dentro do fundamental, de um 5º para o 6º ano, né, e depois do 9º em diante. Então, são momentos muito importantes da vida, né, das crianças, dos alunos, e eu acho que é o momento, agora eu tenho certeza, porque estou aprendendo muito nesse projeto, são fases que têm que ser bastante cuidadas para que essas memórias e essas percepções desses processos ocorram da melhor forma possível, para que os alunos tenham esse percurso de maneira tranquila, que possam aproveitar bastante essas transições todas, né, que eles vivem no seu percurso escolar. Interessante essa pesquisa, hein? Queremos saber os resultados depois, tá bom? Com certeza. Agora, Vladimir, nós entramos numa etapa do programa que nós gostamos bastante. É um encontro
com o pesquisador, não, mas com a pessoa, com o Vladimir. Queremos conhecer um pouquinho mais sobre você. Podemos? Claro. Então vamos lá. Qual a sua primeira lembrança da escola? Olha, a primeira lembrança, por falar em transição, talvez a primeira transição seja de casa para a escola, né? Alguém que não estava na escola entrando na escola. Então lembro de estar num pátio com árvores lindas, muitas crianças brincando, mas sentindo talvez a solidão mais profunda que eu já tenha sentido na vida, porque eu estava sozinho, era um desconhecido num lugar, né, misterioso. Então muita gente brincando, muita algazarra e eu sozinho embaixo de uma árvore. Mas durou pouco. Eu acho que no mesmo dia eu já fiz amizade. E quem foram seus mestres, professores que marcaram sua trajetória? São muitos, né? É difícil falar de todos eles. Mas, puxa, eu vou agradecer eternamente, né, minha orientadora de doutorado, professora Márcia Mendonça, por compreender a maneira como eu pesquiso e como eu trabalho, que não é fácil. E também o meu orientador de mestrado, professor Dr. Luiz Carlos de Freitas, porque realmente foi um divisor de águas ali na compreensão das questões todas que interferem, influenciam, permeiam a educação. E um momento mais marcante da sua atuação profissional? Olha, eu acho que uma coisa que sempre a gente vai guardar é a publicação das diretrizes curriculares de educação básica, que eu tive a honra de participar do processo, inclusive com o nosso colega coordenador pedagógico aposentado, Eliton, referência, né, máxima, assim, inspiração. Deixo um abraço para você, meu amigo Eliton. O meu também. Todas as homenagens possíveis, que coordenou esse processo e foi uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Um diferencial que a rede municipal de Campinas tem. E o processo coletivo, né? Foi totalmente o espírito do trabalho que me faz lembrar muito daquele momento. Não tenha dúvida, eu acompanhei também. E o que te levou a escolher a carreira docente? Olha, a carreira docente, bom, quando eu finalmente me decidi por letras, porque fui um ser errante até encontrar letras, né, na minha vida, mas ser professor não é uma coisa trivial para quem talvez esteja cursando letras, né, pelo menos não naquele grupo do qual eu participava, que eram os poetas românticos malditos, mais ou menos. Então, ser professor... Era o meu caso também. Então, eu achava que ia ser um astro do rock, não foi. Mas eu percebi que a escola era um lugar de muita inventividade, muita vida, muita criatividade no estágio supervisionado. Fui numa escola estadual lá em Barão Geraldo, e quando eu comecei a observar a dinâmica, né, não mais como aluno e ainda não como professor, mas como alguém observador daquela situação, eu vi a quantidade de potencialidades, de interações e de criações que ocorrem ali e vi que é um espaço extremamente rico, criativo, né? E isso me capturou e foi assim. De alguma maneira já começou a investigação ali também. Pois né? é, com certeza. E quando você não está na escola, no trabalho, na educação, o que você gosta de fazer? Olha, eu sou um praticante de artes marciais. Deixa eu ver se eu consigo contar há quanto tempo. Mais de 30 anos, mais ou menos, que eu comecei a aprender Kung Fu, e mais recentemente Tai Chi Chuan. E é um dos pilares da minha existência. Eu preciso, depois de trabalhar bastante e também lutar muito no trabalho, inclusive, voltar e ir para o Tai Chi Chuan. Então, puxa vida, é quase uma segunda casa ali, Academia Shaolin. Posso fazer uma Claro. Academia Shaolin de Kung Fu de Valinhos, melhor academia do Brasil. Um abraço para os meus mestres, mas o Tai Chi Chuan é uma paixão. Que bom, viu? Então tá aí uma dica para outros professores, outros educadores. Com certeza. Com uma prática aí. Um livro marcante. Olha, é difícil falar de um livro marcante, né? Mas quando eu conheci Dostoiévski, é uma coisa que também é outro divisor de águas. E eu comecei Dostoiévski por Crime e Castigo. Então é impossível falar de um livro marcante sem me referir, né, a Crime e Castigo. Muito bem, eu gosto também dele. Um filme marcante? Eu sou fã e eu assisto anualmente, sempre, né, todo ano, faço uma sessão ali de culto ao filme Interestelar. Adoro. São muitos os filmes marcantes, mas em algum momento, por alguma razão... Esse tem um ritual anual. É o anual. Esse é o filme anual, meu. E uma frase? Olha, a frase, eu acho que devido a
todas as agitações modernas. Eu também vou usar uma que eu aprendi lá no Recanto Zen Santa Maria. Um abraço para o Padre Sal, que é o nosso mestre de meditação, que eu também pratico. Mas é uma frase muito simples, mas que me ajuda muitas vezes ao dia, que é: inspira 1, expira 2, e assim por diante. Muito bem. Um sonho? Olha, o sonho é continuar nessa carreira de educador, da educação pública, de maneira digna e deixando aí como legado, quem sabe, boas conquistas para as gerações que vão vir ocupar esse lugar. Educação é? Educação é trocar, é aprender com o outro. Vladimir por Vladimir. Um cara difícil, mas que pode ser um bom parceiro de trabalho. Muito obrigado, meu parceiro de trabalho aqui desse programa Pesquisantes. Chegamos ao fim de mais um programa, mas gostaríamos antes que você apresentasse suas considerações finais. Agradeço demais esse convite, foi muito legal, passou muito mais rápido do que eu pensava. Queria conversar até mais, quem sabe uma segunda edição. E quero deixar um grande abraço para a minha equipe desse ano, que é o coordenador pedagógico Guilherme, a coordenadora pedagógica Juliana. Trabalhamos esse ano no Núcleo de Formação de Ensino Fundamental IEJA, lá na CSF, na Coordenadoria Setorial de Formação de Campinas, né, para quem não é da rede. Eu queria deixar um grande abraço, um agradecimento aí para a minha equipe, que teve paciência comigo, me ensinou muito. E venham aí novos desafios. E assim finalizamos mais um Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. O programa da educadora e do educador pesquisador. Agradecemos a presença do pesquisante Vladimir Mesco. Agradecemos a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Você, educadora pesquisante, educador pesquisante da rede pública de ensino, poderá nos indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Você poderá rever esse e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Educa TV apresentou Pesquisantes. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.